o desenvolvimento proporcionado pela organização do PT, pela resistência, levou a uma construção de um outro modelo de organização política, que, a meu ver, no momento atual, ele não dá conta mais das necessidades que a gente tem. O PT, como partido político, encontrou seus limites de o que pode fazer dentro da prática oficial, do parlamento, né? E ele tem pouco, hoje, tem muito pouco do que deu origem a ele, que é a prática ligada aos movimentos sociais e que não se preocupa tanto com a institucionalização e com a formalização das suas instâncias. Tem um artigo do Frei Beto que ele publicou que eu achei muito pertinente para discutir a situação atual. Mas eu acredito que, a partir até das manifestações de julho de 2013, e que eu acho que houve uma sequência na situação da briga toda para não vai ter Copa, e da eleição de hoje, né? Quer dizer, uma luta entre a direita e a esquerda, né? E o progresso, e a exclusão social, e a defesa das conquistas que a gente já teve, com os governos de Lula e Dilma. Eu acho que ele tem uma sequência e que está se materializando nos movimentos que surgiram e se fortaleceram nos últimos meses, né? Que é o movimento, eu acho que é o mais importante, é o movimento pelo plebiscito, por uma reforma política, que ele conseguiu unificar grupos de militantes que sobreviveram a essas todas as dificuldades na luta pela terra, pela moradia, nos quilombolas, dos estudantes, pelo passe livre. Eu acho que conseguiu unificar esses movimentos todos e conseguiu mobilizar, inclusive, as centrais sindicais e a igreja, né? E resultou sem nenhum apoio da mídia, foi totalmente ignorado pela mídia, a gente conseguiu 7 milhões de assinaturas. Isso eu acho que é muito significativo. As lutas pela anistia, pela reforma política, começaram com muito menos, né? E conseguiram mobilizar a sociedade brasileira. Então, eu acredito que é isso que está se colocando. Se a gente vai partir para uma situação de radicalização com violência, não sei, né? Mas eu acho que a gente não recua mais nesse sentido. Esse empoderamento que o colega aqui falou, né? Que achei muito genial, eu já vi isso, eu acho que tem referência. O que a psicologia tem a ver com a economia, com a política, né? Quando eu vejo um grevista sair daquela posição costumeira de cabeça baixa, de olhos baixos, e levantar a cabeça e gritar numa manifestação, eu acho que a psicologia mostra como é que a subjetividade, que é de se empoderar, ganhar autonomia, ganhar liberdade para dizer o que pensa, é tão importante. É isso que eu queria dizer só. Agora falta uma ali. Meu nome é Fernanda, eu sou do sul da Bahia, e lá Marcos Vinícius falou dessa coisa de como que a pessoa se vê por não ter dinheiro, e lá as pessoas se chamam de fraca, falam, eu sou fraco, quem não tem dinheiro lá. Então, isso é fato, né? E, assim, o Bolsa Família, eu trabalhei 3 anos no Bolsa Escola de Belo Horizonte e vi com meus olhos como é que dignifica, como é que a pessoa começa a ter coragem, ter criatividade, coisa que elas não tinham quando entram no programa. Então, esses programas são fantásticos, mas eu vejo que o governo brasileiro, a gente tem um hábito antigo de estar contra o governo, seja ele qual for, o povo brasileiro. Então, eu acho que a gente, enquanto povo brasileiro, deixa o governo se virar sozinho. A gente não empodera o governo, a gente não coloca ele como nosso representante. E o governo de esquerda hoje, que está contra essa direita perversa, tem medo e, muitas vezes, abre as pernas para ela. Porque o que eu vejo é isso. O Bolsa Família, lá no interior, onde eu moro, por exemplo,
não funciona porque não tem fiscalização, igual muita coisa do governo, né? O dinheiro vai para os municípios, só que lá o povo rouba, desvia e tal, e não faz, e ninguém fala nada, porque ninguém vai lá ver, né? Eu trabalho há 8 anos na prefeitura e nunca vi um fiscal na minha vida, em nenhum dos órgãos que eu trabalhei. Sabe, só vai quando vai abrir, para mandar o dinheiro para abrir, aí vai. Mas depois nunca mais. Aí você faz o que você quiser, né? Se você não quiser, aí você não vai. Tá? Então, eu acho que o que falta no governo hoje é fiscalização, em todos os sentidos, em todos os lugares. Ponto. Muito bem. Terminamos as 10 questões e terminamos também o nosso tempo, né? Lembra que a gente é aquele grupo do o fim da fome, né? Então, a gente vai precisar almoçar. Mas, assim, e de classe média, né? Aquela que só dorme em espaços maiores, etc. Não, eu só vou pedir, estou brincando isso, para dizer que, assim, acho que as respostas, vou pedir aqui aos dialogantes que sejam concisos, né? Então, acho que nós vamos ficar apertados, né? Mas não vou enrolar mais para que vocês possam usar o tempo. Como você quiser. Se quiser o Marcos, eu entrego para ele. Você é a visita. Por direito, você tem direito à palavra, mas se você achar melhor ele falar primeiro... Então, vou tentar ser rápido. Você escolhe. Então, tá. Bom, eu continuo insistindo que eu preciso de um formulário. Ela está falando para você falar primeiro, para não correr o risco de eu gastar o tempo. Ela me conhece, é melhor você aceitar. Foi sutil, ensinou a aproveita, fala logo, porque Então, tá. Bom, eu vou insistir que eu preciso do formulário de psicologia. Vocês não esqueçam de mim, tá? Preciso me inscrever na faculdade, porque tem reflexão aqui que eu nunca fiz. Mas vamos lá. A Patrícia já trabalhou em MDS também. Não sei se você lembra do Ronaldo Coutinho. Ah, tá. Então tá. O Coutinho, ele foi até uma coisa engraçada. O Coutinho, ele foi chamado pelo ministro, quando era o Patrus ainda, para tentar fazer uma coisa que era engraçada. Engraçada não, era muito legal. Aproveitar as grandes obras do PAC para fazer desenvolvimento regional, né? E isso levaria ter que integrar as várias ações do governo, de tal modo a evitar a favelização nas regiões, empobrecimento, e algumas repressões que a gente viu acontecendo nas obras de Giral e Santo Antônio. Lá. Bom, enfim, outra história. Bom, o fato é que a gente perdeu essa disputa política, a ministra falou, não vai fazer, a gente não fez, perdemos, fomos todo mundo demitido, foi um horror. Mas outra história. Então, tem um problema. Com relação à exclusão social, que você tinha perguntado, né? O que é isso de exclusão social? Deixa eu só fazer uma defesa do uso desse termo, que não é uma defesa do termo, é que a gente escreveu um livro faz 10 anos atrás, sobre o censo de 2000. E naquela época, a exclusão social estava bem forte no debate. E a gente entendeu a exclusão social como privação, como um grupo que não tem acesso a muitas coisas. Né? Não tem acesso à educação, não tem acesso a salário decente, não tem acesso à segurança, enfim, um monte de coisas que ele não tem acesso. Então, ele estaria, de certo modo, excluído de um bem-estar social. Né? Naquela época era assim que a gente entendia e tal. E hoje a gente republicou, ainda a gente continua usando esse termo, porque a gente fez um novo estudo com o censo de 2010. Então, a gente repetiu até para não perder o sequenciamento de, olha, tem uma comparação aqui. Né? O termo está bem desgastado, o professor vai até brigar com ele daqui a pouco, e eu acho que eu vou concordar com ele, que ele me convenceu de um monte de coisa já. Mas exclusão social é só por isso, é a ideia de privação de acesso a coisas que outro grupo tem acesso. Ele está excluído do acesso, ele não tem direito. Né? Essa era a ideia de exclusão social que a gente estava, naquele momento, discutindo. Era essa a tua primeira pergunta. Pessoas que sentem... Como acessar? Puxa, eu vou deixar para o professor. Como é que as pessoas vão se sentir com direito a ter acesso às políticas públicas? É um pipinaço, não sei como falar. Eclísia de Santa Catarina perguntou outra coisa. Gente, a Eclísia falou, pô, obrigado, viu? Eu achei que eu tinha entediado vocês demais. Eu falei, esse povo vai me jogar cadeira na cabeça daqui a pouco. Não está nada interessado no que eu estou falando. Daí a Eclísia falou, pô, que legal, vamos falar. Mas, pô, fiquei até feliz, obrigado. E aí você estava perguntando as questões de âmbito internacional. Onde é que você pode achar isso? Eclísia, é um problema, porque isso é ruim de até nós termos acesso. O que a gente tem conseguido fazer debate é em blogs específicos. Né? A gente usa muito um blog chamado Brasil em Debate, a gente usa muito um blog chamado Outras Palavras,
E outros específicos, do Luiz Nassif, a gente de vez em quando usa também. Debates acadêmicos são um pouco mais fechados, mas é o que a gente tem usado, porque a gente não tem muito acesso à imprensa. Não tem muito acesso a esse diálogo, como você bem comentou. O resto é livros maiores, né? Por exemplo, tem um livro de um cara chamado Chang, não sei se vocês conhecem, Raju Chang, é um coreano. O Chang, ele faz uma coisa muito interessante, ele desconstrói a maioria desses mitos e fala, olha, a organização internacional funciona assim, vamos parar com essa bobagem. O Estado intervém, sim, os países são desenvolvidos porque o Estado está lá, sim, porque se faz política redistributiva, às vezes, na força, é isso mesmo. Ele vai desmistificando esses caras, chama Raju Chang. Tem alguns livros muito interessantes dele, se quiser anotar, eu acho que é leitura bem tranquila, não é nada técnico. Chama Chutando a Escada, que é a ideia dos países mais ricos chutarem a escada que eles usaram para se desenvolver, e agora nós não podemos mais subir nessa escada. É uma expressão antiga. E tem outro livro chamado Maus Samaritanos, está traduzido também já para o português, é bem interessante. Ele fala como é que o comecinho dele já é muito interessante, que ele faz uma reportagem da Economist em 2050. Não aconteceu? Né? Em 2050. E como é que seria uma companhia de sucesso em Angola, chamada Três Corações. Mas, na verdade, ele está falando o seguinte, está falando da Samsung. Como é que a Samsung foi construída na Coreia? Como é que eles conseguiram fazer da Coreia um país industrializado e com problemas muito diferentes dos nossos, quando, nos anos 60, era o problema mundial. A Ásia era o problema mundial. É muito interessante. Bom, se te ajudar, fico feliz, mas realmente é difícil. A literatura ou é especializada ou é em blog. Luiz perguntou, essa coisa de inflação também você vai achar lá, tá? Discussões legais, discussões bacanas. Essa história de que nós vamos ter inflação louca ano que vem, tem muito terrorismo, não é assim que está o cenário. Cenário internacional, acordos de impactos, Luiz, isso é um enorme problema, vice. Isso é um grande problema. Os acordos vão gerar provavelmente uma mudança na divisão internacional do trabalho? Não é para ontem. É para coisa de 20 anos, assim, coisa longa. E o problema é que o Brasil está num momento de transformação, então a gente não sabe como é que ele vai se engatar nessa mudança. Pode ser que vá bem, pode ser que a gente não vá tão bem. Tem decisões fulcrais a serem tomadas agora e nos próximos anos, decisões fundamentais. Confesso que, como acho que eu me sinto aqui em casa, eu fiquei bastante feliz com a escolha da última presidente. Não que eu a ame de paixão, não é isso, mas que, dado o outro, eu achei que foi menos mal a decisão, foi uma decisão bem melhor do que a outra. E porque essa decisão vai ter que ser uma decisão de decidir pela soberania e pelo desenvolvimento do país. Então, não dá para ser amiguinho da ALCA, amiguinho dos Estados Unidos, amiguinho desses caras, não dá não. Os caras não são nossos amiguinhos. A menina da Bahia que eu queria namorar, ela nem fez pergunta para mim. Então tá, não chamo mais também. Indústria e serviço, o Rodrigo fez uma pergunta complicada para mim também. Rodrigo, veja só, nosso grande galho com serviço, vou tentar ser rápido. O pessoal fica falando que o Brasil desindustrializou. Não concordo. Isso é um debate grande, a economia não está definida, blá, blá, blá. Perdeu participação, perdeu. Mas aí tem muita coisa a ver com a gente ter perdido também os elos intermediários das cadeias produtivas. Você vai produzir um aparelho de som, mas as peças vêm de fora. Isso é um grande galho. Não é que a gente não está fazendo mais, a gente está achando mais barato importar componente e montar. Então, não é que a gente está perdendo a indústria. E os serviços cresceram, né? Aí tem dois galhos. Os serviços ganharam importância, porque é normal em sociedade industrializada. E, segundo, tem os serviços que formalizaram-se, a gente consegue contar agora, pelo menos. Nosso grande receio é que esses serviços não são os serviços produtores de alta renda. Né? São serviços, em geral, de baixa renda. São quase que a primeira entrada no mercado de trabalho possível às pessoas que não conseguem boas rendas e entrar na indústria. Então, a gente tem muito receio. Como as ONGs entram nisso? Isso é uma coisa que eu confesso que eu não sei te analisar, eu fiquei um pouco afastado dessa discussão. Eu lembro que a última discussão que tinha muito forte era que o Estado estava repassando funções obrigatórias dele para outras organizações. E isso, por vezes, era mais problemático do que favorável. Eu lembro que a última vez que eu vi essa discussão estava nesse pé. Não sei se vou poder te ajudar muito nisso aí, não. Mas o fato é que os gringos ganham dinheiro nos serviços. E não é esse serviço que nós produzimos. Tem uma coisa assim, chamada curva sorriso. Olha que meigo. Curva sorriso. Que é assim, imagina um eixo aqui, uma renda muito alta, aqui e embaixo uma renda muito baixa. Aqui, quando você concebe o produto, você ganha muito dinheiro. Aí você vai descendo na renda, você vai entrando na fase de fabricação do produto. Baixa renda. Montagem, fabricação não está dando muita renda. Concepção dá muita renda.
Aí, quando você vai para outra ponta, ganha dinheiro de novo, que é os serviços de manutenção, redesenho e outros serviços que você agrega ao produto, que são necessários para você manter ele funcionando. Os ganhos estão nessas pontas. Nós não temos serviços nessas pontas em grande quantidade. Os gringos nos fornecem para as máquinas deles, que eles mesmos inventaram, que eles mesmos criaram, e nós usamos aqui dentro. É um problemão para nós. Estou acabando. A Heloísa, a questão da inclusão social da Heloísa, é o professor que vai responder, que é a história de por que não pode usar. Wagner, massa. Cadê o Wagner? Massa, Wagner. Eu vou olhar mais isso. Confesso que é a minha super esperança, tomara. Se você estiver correto, cara, eu vou ficar muito feliz. E pela sua convicção, pela convicção da colega ali de Santa Catarina também, me deixou mais feliz, juro. Fico mais contente. A Yara fez esse mesmo comentário, né? E a fiscalização do governo. Bom, aí é uma coisa mais complicada, não sei se vai dar tempo de discutir. Tem razão em algumas partes, tem coisa que a gente pode discutir mais longamente. Mas, só fechando o comentário, então, passar o microfone para o professor, não sei se deu para responder tudo. Tinha uma coisa interessante aqui que tinham perguntado. Foi o Luiz ainda, né? Que foi da economia e psicologia. Veja só rapidamente, para encerrar aqui a nossa discussão. Luiz, eu acho que... Cadê o Luiz? Luiz está ali. Veja só, economia e psicologia se estão juntas, né? Então, eu não sou um marxista. Gostaria de sê-lo, mas sou ignorante demais em Marx. Nunca li tudo, enfim, acho que tem coisas muito legais e tem coisas que, às vezes, me deixam mais em dúvida do que com conceitos firmes na cabeça. Mas gosto muito da abordagem dele, de como ele chega para enxergar a realidade, como ele olha essa realidade, lhe dá aspectos dinâmicos e lhe dá, a partir de elementos muito concretos, não de abstrações absurdas, como o indivíduo econômico, como o ser econômico, tem que pessoas discutem por aí, como é que ele enxerga esse negócio. E se você der uma olhada lá, você vai perceber que uma coisa muito importante é que, para Marx, no capitalismo, os indivíduos se relacionam a partir do mercado. Né? É lá que é a relação. E lá que se formam vários dos problemas de entendimento da realidade, porque você tem uma compreensão extremamente parcializada dessa realidade pelo fato da economia, como o professor bem comentou. Perceber isso, eu acho que é uma grande ponte de integração entre as duas disciplinas, vou jogar isso fora. As duas formas de olhar a realidade, né? Olhar os seres que estão fazendo essas coisas acontecerem no mundo todo dia. Eu acho que juntar essas duas coisas, acho que pode ser um belo caminho. Eu confesso que não conheço quase nada, mas eu gostei muito do que eu li, por exemplo, de Reich, quando ele faz um pouco dessas pontes, o pessoal de Frankfurt, quando faz essas pontes, eu gostei muito. E me interessou a beça. Eu acho que, da minha ignorância do assunto, eu acho que é o caminho, entender como essa vida capitalista, econômica, que nos cerca, que nos empurra, que nos faz quase que relacionarmos só apenas via mercado, cria alienações capazes de impedir que a gente transforme essa sociedade em uma sociedade mais decente, mais razoável, mais justa e mais amigável. Acho que é isso. Muito bem. 10 perguntas, 3 minutos, é ótimo, sempre assim. 10 minutos, é ótimo. Vejam só, vamos lá. Gente, está acontecendo mudanças. O governo, as iniciativas governamentais na direção de interferir no fenômeno da desigualdade social. Não sei se tem alguém no governo que pensa nesse conceito da desigualdade social, tal como nós temos tentado pensar. Mas as iniciativas é muito legal, é um rosário de iniciativas. Está mudando, porque depois de 5 séculos, alguém resolveu fazer alguma coisa, e é muito pouco. Eu chamei Lula de reformista do capitalismo. A hora que a hegemonia desta dominação radical foi deslocada, 1000 coisas começam a nascer na sociedade brasileira. 1000 coisas estão acontecendo na sociedade brasileira. Aquele quadro, eu digo para vocês, hoje tenho idade para dizer assim,
Historicamente, 10 anos, eu já sei o que são 10 anos. Né? Eu sei que é 10 anos, porque em 27 anos nós construímos o fim dos manicômios no Brasil. Né? É porque em 15 anos nós construímos a psicologia do compromisso social que traz esse tipo de debate para um congresso que não tinha também. Porque as coisas mudam com a política. Porque o importante é que a gente faça política, as coisas mudam com a política. Se a gente persistir na ação política e for justo nas nossas estratégias, é possível transformar a realidade. Né? A gente poderia dizer que a gente criou um espaço, porque, pelo menos, a psicologia mudando, pelo menos a gente passou a ter direito de falar nos congressos da psicologia. Né? Porque antes que tinha, o que a gente queria falar não tinha interesse para ninguém. Então, a gente tem que mudar as condições. E a mudança é a ação política. Eu acho que a psicologia tem uma responsabilidade em produzir ação política. Mas, efetivamente, é preciso ficar atento, porque está mudando efetivamente. Não tenho tempo, mas eu poderia contar para vocês. Moro hoje vivendo integralmente numa comunidade. Eu vi o povo pobre, o que está acontecendo com a vida do povo pobre. Como é que são os saltos que estão sendo dados? Eu moro lá há 20 anos. 10 anos não mudou nada, nos últimos 10 anos mudou tudo. Então, a ação política está mudando. A vida das pessoas mais pobres está sendo transformada. E eu queria dizer para vocês que a desigualdade social está sendo interferida por várias coisas que estão acontecendo. Né? Eu pego, às vezes, lá meu vizinho, porque recebe o defeso da pesca, porque recebe o Bolsa Família, porque tem acesso agora a ônibus que busca o filho para levar para a escola. Gente, é muita coisa que acontece na vida do povo pobre.